E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Estejam se cuidando, estejam seguindo as orientações, tá certo? Estejam estudando também, que é muito importante, né? Manter a rotina de estudo, para que quando a gente retorne, né, daqui a não faço a mínima ideia quando, talvez semana que vem, talvez daqui a 2 meses, é, vocês estejam afiados e esse trabalho remoto que a gente esteja fazendo dê algum resultado, tá? Tenho certeza que vai dar, tenho certeza que vocês estão estudando, correto? Claro, né? Mas enfim, essa unidade, a gente está debatendo um tema bem interessante em filosofia, que é a linguagem, né? Como muitos aspectos da existência humana, né, da vida humana, a linguagem ela faz parte de forma definidora do que é ser homem, né? Então a gente pode dizer com todas as letras que é um fenômeno essencial da nossa própria existência, né? Podemos assim dizer, mas é algo tão familiar a gente utiliza de forma tão espontânea, podemos assim dizer, que geralmente a gente não se coloca em reflexão em relação a esse tema, né? E esse é o papel da filosofia, né? O papel da filosofia é colocar a gente em reflexão, né? De forma reflexiva diante do mundo e diante de nós mesmos, tá? Então vamos tentar refletir um pouco nessa videoaula sobre o significado próprio do que é dizer o mundo, né? Sobre o significado próprio do que é ser linguagem, do que é ter linguagem, tá? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisazinha sobre o significado de linguagem, língua e cultura, né? São três conceitos que estão intrinsecamente ligados, estão diretamente ligados, tá? A cultura é todo aquele conjunto de crenças e tradições, valores, perspectivas morais, princípios éticos, no qual nós, seres sociais, estamos inseridos, né? A linguagem a gente pode definir de forma muito geral como todo esse ambiente compreensivo no qual a gente compartilha sentido e significado, tá? E a gente só pode compartilhar sentido e compartilhar significado, né? Está inserido nessa rede de conhecimento, podemos assim dizer, porque a gente tem a própria capacidade de compreender e interpretar as coisas, tá? E quando eu falo compreensão, gente, quando eu digo que o homem é compreensão, entendam como autocompreensão. Nós somos os únicos seres que conseguimos nos compreender, tá? Ou seja, o homem é o único ser que consegue entender, tá? A sua própria capacidade de compreensão das coisas, tá bom? Aquela própria questãozinha, né? Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Ou seja, o homem ele tem a capacidade de compreender o mundo, e a partir do momento que ele tem essa capacidade de compreender o mundo, ele tem dentro dessa própria capacidade a capacidade de compreender a sua própria compreensão de mundo. Ou seja, essa compreensão acaba validando essa relação do homem com todo esse ambiente significativo no qual a gente compartilha e a gente está inserido, tá? Ambiente significativo esse que é a cultura, que é relativo de um lugar para o outro, né? O modo como eu compreendo determinada prática, ou o modo como eu compreendo até, gente, determinado significado de alguma coisa, né? Está diretamente ligado com o emaranhado cultural e significativo que a gente está inserido, né? Por exemplo, tem um filme bem interessante que é Os Deuses estão ficando loucos, os deuses estão loucos. Não sei muito, não lembro, não recordo muito bem o título do filme. Mas um avião ele sobrevoa uma tribo lá na África e uma pessoa toma uma Coca-Cola e joga a garrafa para fora do avião. Aí essa garrafa cai perto dessa tribo, algumas pessoas recolhem essa garrafa, só que eles não conseguem entender o significado próprio do que é ter uma garrafa, né? Então eles colocam aquela garrafa no altar,
adoram ela como um deus, né? Porque fazem toda uma relação entre o céu e o sagrado, que foi um presente dos deuses, tá? Ou seja, aquela garrafa, né? O significado dela foi retirado do ambiente no qual ela fazia sentido e colocado em outro. Então ela foi ressignificada, né? Então percebam que a gente compartilha todo um ambiente significativo, né? E esse ambiente significativo, ele só é possível a sua manifestação porque é da nossa própria capacidade ser linguagem, tá certo? Então é importante a gente ter basicamente isso em mente. Então a linguagem, gente, é um dos principais elementos, é um dos elementos fundamentais ao processo de conhecimento humano, né? A gente é dotado dessa capacidade e a gente desenvolve ela ao longo da vida, né? A fim de quê? A fim de expressar sentimentos, expressar conhecimento, comunicar, né? Comunicar impressões, tá certo? Produzir arte, beleza? Então é importante a gente salientar isso aí, tá? Outro ponto interessante que eu queria destacar é que na abertura de um importante texto de Aristóteles, a Política, né? Aristóteles foi um importante filósofo grego que viveu lá 2.500 anos atrás. Na abertura do texto A Política, Aristóteles ele afirma que é um animal político, tá certo? Ou seja, o homem é um animal político. E essa capacidade, né, de ser um animal político, de ser um animal social, cívico, cultural, tá? Só pode se desenvolver porque o homem é um animal dotado de linguagem. Aí, nesse determinado momento, ele distingue, tá certo? A voz, o fonê, né, em grego, do logos, a palavra, né? Ele diz que os animais, eles não são dotados de linguagem, eles são dotados de fonê, né, de voz. Por quê? Eles apenas exprimem em sons, né, a dor, as sensações, o prazer, tá certo? Mas aqueles sons não carregam determinado sentido. Já o homem não, o homem é dotado do logos, da palavra, do discurso. E com esse logos, com essa palavra, com o discurso, ele exprime o justo e o injusto, o valorativo e o não valorativo, o bom e o mal, o sentido das coisas, tá certo? Então, essa capacidade de comunicar, podemos assim dizer, essa capacidade de compartilhar sentido, de compartilhar significado, que faz o homem um animal especial, né? Que faz o homem um animal social, cívico, político, tá certo? Então é importante a gente destacar isso aí. Rousseau já interpretava que a linguagem ela surge como uma forma de expressar sentimentos, né? De expressar sensações, né? Rousseau foi um filósofo francês lá, iluminista, tá certo? Então é importante a gente destacar isso aí. Outro ponto interessante que eu queria destacar para vocês é que a linguagem, de certa maneira, é uma forma propriamente humana de comunicação. E de comunicação e de quê? De relação do homem com o mundo e com os outros, com a vida social, com o próprio ambiente cultural. Ou seja, a linguagem ela faz parte de todo um organismo vivo de manifestação de sentido, tá certo? De manifestação de pensamentos, da própria arte, né? É importante a gente destacar, acima de tudo, o poder da palavra, né? O poder da linguagem, né? A força do dizer, né? Que faz a gente, nós, seres humanos, animais bastante especiais, seres bastante especiais, por conta dessa própria capacidade de autocompreensão, por conta dessa própria capacidade de compreender ou não as coisas, de entender todo o ambiente significativo no qual a gente está inserido, tá? Então é importante a gente destacar isso aí. Quando a gente estudou na unidade passada os modos de conhecer a realidade, eu destaquei um desses modos que foi o mito, né? E a gente viu que mito
É uma palavra de origem grega, mitos, e que significa narrar, né? Então o mito nada mais é do que a palavra, tá certo? Então percebam a importância da parada. Percebam que o primeiro modo de um homem olhar para a sua realidade, a partir do momento que ele compreendeu as coisas, né, que as coisas se fizeram grandiosas para ele, a partir do momento que o mundo espantou ele, né, e ele necessitou explicar a realidade, ele buscou essa explicação onde? No dizer, na palavra. Tá? Então percebam a força significativa da própria linguagem. Tá certo? Então os mitos, eles são bem mais do que narrativas, são muito mais do que narrativas simples. Tá? Os mitos são a maneira na qual o homem buscou, tá certo? Por meio das palavras, dizer e explicar o mundo. Tá bom? Então percebam como a linguagem ela foi e é importante no processo de formação humana, no processo de desenvolvimento da própria compreensão do homem enquanto homem. Tá? Outro ponto interessante que a gente pode destacar é a força da palavra, né? A gente encontra no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Né? Foi que Deus disse no Gênesis. Né? E Deus disse, faça-se. Ou seja, o poder criador da palavra. Tá? Então percebam a importância da linguagem. Né? Em muitos mitos de várias civilizações, a linguagem ela é encarada como um presente, uma dádiva divina. Né? Isso a gente consegue visualizar, a importância que várias culturas deram ao modo de dizer o mundo, né? A esse modo próprio de compreender a realidade, que é o modo mítico, né? Que é proporcionado pela própria palavra, pela própria linguagem. Tá? Então, é importante a gente salientar, acima de tudo, que essa capacidade é uma capacidade propriamente humana, tá? A natureza ela não é acessível, de certa maneira, para a gente penetrar nela e avaliar se existe uma determinada forma de comunicação que seja parecida com a nossa, né? Tudo que a gente quiser avaliar na natureza, né, fora dessa relação com o homem, vai ser apenas colar etiquetas. Né? A gente sempre vai estar transpondo para a natureza características humanas porque a gente é o ponto de partida. Né? Então, essa capacidade de compreender a realidade a partir da linguagem e desse emaranhado, né, significativo que a gente pode entender como cultura, nesse conjunto de crenças, valores e tradições, são características propriamente humanas e são características definidoras importantíssimas para a gente tentar entender quem é a gente mesmo, de uma determinada maneira. Tá certo? Então eu dei só um apanhado geral. Eu quero só fazer um adendo, né, rapidinho com vocês, que na aula passada eu enviei um texto para vocês, tá certo? E nesse texto tinha uma expressão, né, tinha uma sentença de um importante filósofo alemão, né, que ele diz o seguinte: a linguagem é a casa do ser. Tá? E o que ele quer dizer com isso? A linguagem é o ambiente que o homem habita. Fora da linguagem não há homem. Fora da linguagem não há mundo. Né? E qual é esse ambiente que o homem habita? É o ambiente de compreensão. Tá? Então percebam como tudo está interligado. Né? Então por isso que a linguagem é a casa do ser. A linguagem é a casa das manifestações da própria compreensão humana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.